Então, 5 dicas para você construir a essay perfeita. A primeira seria o autoconhecimento. Para você escrever uma essay com um bom conteúdo, você precisa ter noção de que conteúdo você vai falar. Então, se conhecer, primeiramente, é essencial. O segundo é, não estresse muito sobre o primeiro draft. Ele não precisa ser perfeito. Você só precisa colocar o que você tem em mente em palavras, porque a partir disso, outras ideias vão surgir. 3. Tá tudo bem mudar de ideia no meio do processo. Se você tiver uma ideia que inicialmente parecia perfeita, no meio do caminho você não gosta mais, você pode mudar. Tá tudo bem. Você tem até o dia da submissão para mudar tudo. 4. Sempre tem que inserir aspectos criativos, coisas que sejam marcantes, que as pessoas consigam lembrar da sua essay meses depois. E 5. Uma boa essay sempre vai passar por vários drafts, vários rascunhos. Então, escrever também é revisar. Falando especificamente sobre as essays do MIT, você tem 5 principais que quase nunca mudam, e você tem outras essays que são opcionais e que varia de ano para ano. Então, ano passado existia uma essay sobre barreiras educacionais, hoje não existe mais. E ela só existiu por um ano. Então, vamos falar sobre as essays principais, que são Why Major, quais são os seus hobbies, quais são os seus sonhos e aspirações, o que você faz para ajudar a sua comunidade, e por último, a essay do desafio. A essay de Why Major na MIT não é exatamente uma essay de Why Major. Eles querem saber o que te interessa dentro do conhecimento humano e como é que você pode aplicar isso no MIT. E eu, como uma pessoa que sempre gostei de química, estava interessada em ajudar a região amazônica com a questão do saneamento básico e também queria juntar isso de gostar de química com engenharia. Meu Y Major foi falando de como eu via a engenharia química. Então, usei uma imagem de eu chorando no ônibus simplesmente por causa da história do Mendeleev, que foi um dos criadores da tabela periódica. Como eu vi a engenharia química como uma maneira de pegar coisas pequenas e transformar em coisas grandes. Então, um ponto muito importante aqui foi que eu falei sobre uma coisa específica do MIT, que era trabalhar com remediação ambiental em um laboratório específico. Coisas específicas sempre agregam para a universidade, porque mostra que você conhece a universidade. Falei sobre aulas e sobre o programa de oportunidades acadêmicas. Sempre mostrando, eu conheço o que eu estou falando, eu sei porque eu quero ir para o MIT. Essa é uma das coisas principais. Por que você quer ir para essa universidade? E no final, joguei, assim, um salzinho criativo. Eu vou colocar minhas mãos e minhas mentes nos átomos para engenhar um impacto significativo. E onde é que está o sal criativo nisso? Mãos e mentes é o moto da MIT, é o lema dos caras. Eu não falei mãos e mentes, assim, mãos e mentes do nada, eu coloquei em uma frase. Então, isso eu acho que foi um aspecto criativo que eles, quando leram, falaram, pô, isso aqui é legal, isso aqui, gostei dessa frase. Nessa essay eu falei sobre como eu gostava de escrever o meu diário. Só que eu não comecei falando sobre o meu diário. Eu comecei descrevendo um dia que foi muito legal pra mim. Um dia que eu tava dormindo, minhas colegas de quarto me chamaram, a gente foi pra praia, me ensinaram a andar de bicicleta, muitas coisas aconteceram. E daí no final, escrevo, meu crise diário. Esse dia foi tudo menos usual. E o grande ponto dessa essay é que eu levo o leitor até quase o final a pensar que eu tava falando sobre como eu gostava de ir pra praia, mas no final quebra a expectativa e falo sobre como na verdade eu gosto de escrever. Como na verdade eu gosto de ter um dia que seja marcante. Sobre a essay de hobbies, eu acho que é a essay que você menos tem que se estressar. Porque o que eles querem saber é como você é como pessoa. Vamos supor, você é alguém de física, mas se um dia você se torna uma pessoa que vai pra política, o que não iria mudar?
qual a atividade que você continuaria fazendo? No meu caso, eu continuaria a escrever sobre o meu dia e sobre essas memórias marcantes. Então, creio que o que funcionou nessa essay foi não ter focado em algo do acadêmico, mas sim em algo que realmente me fazia um ser humano completo. E, claro, o salzinho criativo de algumas metáforas, do plot twist, e sempre muito importante em essays. Para essay de sonhos e aspirações, a estrutura mais ou menos é falando sobre como eu tinha um dever de casa no 6º ano, que era sobre fazer um jogo de matemática. E, bom, todos os meus coleguinhas pensaram, poxa, vamos fazer um jogo de cartas, vamos fazer um DOI, faça você mesmo. E eu pensei, pô, eu sei programar. Por que eu não uso esse conhecimento de programação para fazer isso? O problema é que não era só programar. Eu precisava de um computador que estava muito longe da minha casa. Então, todo dia, para fazer essa tarefa, eu tinha que ir para lá, para casa do meu irmão, emprestar o computador dele. E isso junto com meu pai. E, bom, Manaus é uma cidade cheia de igarapés, cheia de córregos. Só que, infelizmente, para mim, toda vez que eu passava por eles, eu os via poluída. Isso me deixava muito triste. Isso me deu, assim, um clique de, cara, eu preciso mudar isso. Então, fiz essa transição da ideia do jogo matemático para a questão dos igarapés, para a questão do que eu realmente quero fazer no futuro. O meu sonho, falando nessa essay, é revitalizar os igarapés de Manaus. Isso transitou muito bem com a questão do jogo matemático, porque nas duas situações eram desafios muito grandes. Do jogo matemático eu tinha que me deslocar, eu tinha que fazer... Bom, o coding em si também era desafiador. E por que eu não conseguiria olhar para a questão dos igarapés e falar também, por que não me desafiar de novo? O que eu vejo que funcionou nessa essay foi mostrar para eles também. Eu tenho um conhecimento que não é só química, eu sei programar, mas juntar duas ideias que não pareciam ser correlacionadas, um trabalho de matemática e limpar rios, como assim? Para falar sobre como o meu sonho é grande, mas ainda assim eu tenho a esperança de um dia conseguir. Eu lembro que quando eu estava escrevendo essa essay, eu achava que eu deveria falar sobre como eu impactei a minha comunidade. Meses depois escrevendo, foi que eu pensei, não, calma aí. Como eu colaborei com outras pessoas para contribuir com a minha comunidade. Então, aqui, dica extra, é sempre ver o prompt com coisas específicas dele. Talvez você esteja respondendo de uma maneira que não seja a mais certa possível. Então, quando você tiver um draft 4, um rascunho 5, volta pro prompt, volta pro básico e vê se você realmente está respondendo a pergunta que eles estão te fazendo. Então, a estrutura é mais ou menos assim. Comece com uma frase bem impactante. Eu me perdi sem uma bússola na floresta amazônica. E isso foi de propósito. Eu nunca me perdi dentro da floresta amazônica. Mas eu morava em Manaus, que é no meio da floresta amazônica. Isso, na verdade, era uma metáfora sobre como eu me sentia perdida no processo de seleção para Olimpíadas Internacionais. Porque nunca alguém na minha cidade tinha ido. Então, como eu fazia? Como eu ia para essa seleção? Eu só achei o meu caminho quando eu fui para Fortaleza. Tive a oportunidade de bolsa de estudos. E quando cheguei lá, mesmo com uma bússola, ainda foi difícil ir para internacional. Beleza, eu cheguei. Só que eu não estava satisfeito. Porque eu sabia que, poxa, no Brasil todo tinham pessoas que, assim como eu antes, não tinham as oportunidades necessárias para chegar numa ilha. Não tinham nenhum conhecimento de que as Olimpíadas existiam. Então foi por isso que eu comecei a engajar em vários projetos de educação e conversar com outras pessoas sobre como tornar esse processo mais acessível. Onde está o trabalho em equipe aqui? A gente conversava muito sobre métodos de como trazer as Olimpíadas mais acessíveis. A gente falava sobre métodos de escrever em LaTeX, enfim, escrever símbolos matemáticos
para materiais didáticos e trocar experiências com essa comunidade olímpica. Por que eu vejo essa S como funcionando? Primeiro, uma metáfora marcante. Sim, eu imagino que o Admission Officer que leu minha S deve pensar até agora, cara, eu realmente pensei que ela ia me falar sobre como ela interagiu com mais 4 pessoas dentro da floresta amazônica para achar um lugar para sair dali. Mas não, falei sobre a Olimpíada de uma maneira bem metafórica. E também consegui demonstrar esse lado de colaboração, que em muitas universidades é um valor que eles estão procurando. No MIT tem várias essays que não especificamente é sobre colaboração, mas eles querem ver como você colabora com outras pessoas. É um prompt bastante comum. Eu lembro que eu já tinha escrito a minha essay pro Common App. Então, a MIT não usa essays do Common App, só são essas 5 principais. Eu pensei, poxa, eu já falei sobre um desafio na minha essay do Common App. Por que eu não adapto esse personal statement pro MIT? E, bom, o meu desafio era conviver com mais 8, 9 meninas em Fortaleza no ensino médio. Porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha uma oportunidade acadêmica muito boa, só que era muito longe da minha casa. Então, de início, eu pensava, poxa, como é que eu vou para outro estado se eu não consigo nem resolver os problemas por mim mesma? Eu não vou ter minha família por lá. Mas, logo depois que eu cheguei, tinha um ambiente muito bom. Depois de um tempo, começaram os problemas de, assim, choque cultural de várias pessoas que tiveram backgrounds diferentes convivendo juntos. E então você tinha que resolver isso. E é o problema da convivência, que, segundo o meu professor de química, era uma das coisas mais complexas que termodinâmica, por exemplo. E bom, após esse contexto, como é que foi que eu resolvi isso? Como que foi que eu resolvi esse desafio? Eu poderia ter apenas falado, não vou fazer nada, vou só ficar inerte, mas, poxa, por que não administrar alguns conflitos e organizar parte da nossa vida no alojamento? E, bom, termino a essay com uma metáforazinha ali de química. Ao aplicar conhecimentos da termodinâmica, eu consegui diminuir a entropia do dormitório. Entropia é uma medida de desorganização. Então, você diminuir a entropia de algo é você deixar mais organizado. E eu imagino, sim, que essa essay tenha sido boa, porque eu tava explicando a minha situação, de fato, isso aconteceu, mas também consegui correlacionar com termodinâmica, consegui tornar isso algo também criativo.